Capítulo 10. Jesus, aquele que cura. Se não fosse por aquilo que chamamos de consciência de pecado, teríamos fé. E se nós tivéssemos fé, obteríamos a nossa cura. Alguém diria, mas a palavra não parece ser real para mim. Eu a leio e então digo, por suas feridas sou curado. No entanto, em minha mente ouço outra voz dizendo, mas a dor ainda está aí. Descubro então que estou continuamente dando dois testemunhos, um com os meus lábios e outro com o meu intelecto. Devemos compreender plenamente que não importa qual a posição que alguém detenha no céu, se não tiver fé, não lhe adiantará nada. Não importa quais são os privilégios de um homem, se a mão da fé estiver paralisada, ele não poderá se apoderar deles. Enquanto ele for governado pela consciência de pecado, não terá nenhum senso de redenção. Ele estará sob condenação. Satanás o governará. Enquanto Satanás governa, a fé fica retraída e pouco desenvolvida. Ao longo de toda a revelação paulina, desde Romanos até Hebreus, uma redenção completa é ensinada. Há uma perfeita redenção. Satanás foi vencido. Hebreus 2,14 diz, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ele está despojado de sua autoridade. Em Apocalipse 1,18, Jesus diz triunfalmente, eu estive morto, mas eis aqui estou vivo, para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Satanás tornou-se nada. Sua habilidade foi paralisada, como diz Colossenses 2,15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Assim, Satanás não tem mais nenhum domínio sobre nós. Romanos 6,14 diz, o pecado não terá domínio sobre nós. Se a redenção não nos liberta da consciência do pecado, ela não é melhor que o judaísmo. Se ela não pode nos libertar agora da condenação, Deus e Cristo falharam. Satanás se tornou o dominador. Se a consciência de pecado domina, agir sobre a palavra fica impossível. A fé se torna uma flor seca em que a consciência de pecado domina. O problema da fé, então, é livrar-se da consciência de pecado. A palavra é a única cura. Ela declara que nós estamos redimidos. Está escrito em Efésios 1,7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Se fomos redimidos, o domínio de Satanás está, então, quebrado e estamos livres. Não somente uma redenção perfeita foi realizada, mas foi feita uma provisão para uma perfeita recriação. 2 Coríntios 5, 17 e 18 diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Há uma completa recriação e uma completa reconciliação. Se Deus nos recriou, não estamos mais debaixo da escravidão, das coisas da velha criação. Se um homem foi recriado, é pela própria obra de Deus. Ele o fez através do Espírito Santo e da sua própria palavra. Essa nova criação é efetuada pela comunicação da própria natureza de Deus. 2 Pedro 1,4 diz que nos tornamos participantes da natureza divina. Somos, na verdade, nascidos de cima. A velha natureza de pecado foi embora e uma nova natureza, que é livre de condenação, tomou seu lugar. Em Romanos 8, 1, 33, diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Fomos libertados da lei do pecado e da morte. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? Deus nos justificou ou nos declarou justos. A palavra justificar significa tornar justo ou reto. A justiça ou retidão é a capacidade de estar na presença do Pai sem sentimento de culpa, pecado ou inferioridade. Ficamos ali como se o pecado nunca tivesse existido. Se a redenção não significa isso, se a nova criação não nos dá isso, Deus então terá falhado.
A nova criação precisa ser tão livre de pecado quanto Adão era antes de ter cometido pecado. Caso contrário, Deus teria falhado em sua obra redentora. Alguém poderia dizer, e quanto a 1 João 1,6 que diz, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós? Ele está falando de uma comunhão quebrada. Se um homem diz que tem comunhão com o Pai, quando na verdade está vivendo sob condenação, está contando uma mentira. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Todo homem que está vivendo uma comunhão quebrada está andando em trevas. Como diz 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos quando estamos vivendo fora da comunhão, estamos dizendo uma inverdade. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Efésios 2,10 diz, somos feitura sua. Ele não somente nos fez novas criações, mas Ele nos fez justos. Está em Romanos 3,26, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Isso declara que Ele se tornou a justiça do homem que tem fé em Jesus como Salvador. Se Deus se tornou nossa justiça, temos uma posição legal aceitável em sua presença. 1 Coríntios 1,30 nos diz que Ele foi feito para nós justiça. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Assim temos Deus como nossa justiça, e Jesus como nossa justiça. Romanos 4,25 diz, Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou, porque nós fomos encontrados justos diante dele. Romanos 5,1 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 5,21, aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não somente se torna a nossa justiça, mas agora também nos torna sua justiça por meio de um novo nascimento, uma recriação. Estamos diante dele reconciliados, sem condenação, em comunhão com ele. Se a Bíblia significa alguma coisa, significa exatamente o que diz. O crente tem o direito legal de estar na presença do Pai, isento de condenação. Se ele pode fazer isso, então agir sobre a palavra é possível. Se é possível agir sobre a palavra, tudo que nos pertence em Cristo se torna imediatamente disponível. Quando Jesus ressurgiu dentre os mortos, deixou atrás de si um Satanás eternamente derrotado. Sempre pense sobre Satanás como aquele que foi eternamente derrotado.